estamos ao vivo. Acho que estamos ao vivo. Ok, acho que estamos ao vivo no Instagram. Esperando aí um tempinho para o pessoal ir entrando, né? E estamos em paralelo aqui nas duas plataformas. Pessoal, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. A gente está ao vivo aqui no Instagram e também aqui no LinkedIn, tá? Bem, para quem não me conhece, eu sou Arlete Lima. A gente está aqui hoje à noite no terceiro episódio do projeto Caminhos de Carreira. Hoje com a Claudiane Teixeira, uma convidada mais que especial aqui. E uma das pessoas aí que, através dos amigos, né, trouxe pro meu hall de pessoas com quem eu tenho contato, pro meu hall de relacionamentos. Então é um prazer muito grande. Deixa eu verificar aqui, estão me escutando aí quem está entrando? Eu estou vendo que tem um pessoal entrando. Me falem aí se vocês estão me escutando direitinho, por favor, aqui no Instagram. Só para a gente saber se está funcionando, se está tudo ok. E a mesma coisa aí para o pessoal do LinkedIn. Se tiver alguém no LinkedIn também aí participando, por favor, manda no chat falando se está escutando. Legal, legal. Estão dizendo que sim, que estão escutando. Então, muito bom, gente. Então, agora vamos começar de verdade. Muito boa noite, muito legal. Pessoal, muito boa noite. Falando é Arlete Lima. Hoje é um episódio do nosso projeto Caminhos de Carreira, tá? E o que é o Caminhos de Carreira? O projeto Caminhos de Carreira, ele tem o objetivo de trazer pessoas a compartilharem das suas carreiras, compartilharem dos seus movimentos de carreira, aprendizados, as quedas que tiveram, as coisas que planejaram e que fizeram, tá? Tanto de pessoas, de profissionais que estão inseridos no mundo corporativo, quanto de profissionais que estão aí galgando o empreendedorismo, tá? Mas a ideia é conhecer pessoas e conhecer história de gente que constrói aí com muito protagonismo e com muita vontade de fazer movimentos que sejam positivos em suas carreiras, tá? Então, esse é nosso intuito. Hoje a Claudiane Teixeira, que é uma convidada muito especial, assim, que eu tenho no meu coração, por ela ter aceito o convite, por ela ter se proposto a vir falar aqui da trajetória dela, do que ela já fez, do que ela percorreu. Ela fez um movimento de transição de carreira que é algo que cada vez mais as pessoas têm pensado, tá? Tem pensado e tem desejado. Então, assim, eu de verdade, Cláudia tá me chamando aqui, né, Cláudia? Deixa eu aceitar aqui te colocar para dentro da live. No LinkedIn, muito bem, muito legal. Cláudia, seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Delícia estar aqui. Eu que agradeço demais, agradeço por você ter aceito o convite, por você estar aqui hoje à noite, né? Do teu tempo, as pessoas têm tantas coisas para fazer, tantas atribuições, então assim, de verdade, de coração, por você doar um pouquinho do seu tempo para vir compartilhar a tua história, os teus movimentos de carreira, os teus aprendizados, tá? Aqui com a gente. Para a gente começar, Clau, eu poderia te apresentar, mas eu acho que você se apresenta muito melhor do que qualquer coisa que eu fale. Então, fala um pouquinho para o pessoal aí, para a tua audiência, tá? Para as pessoas que vão assistir na gravação, quem é a Claudiane Teixeira? Para nós. Bom, gratidão, Arlete, pelo convite. Também é um prazer contribuir aí com o teu projeto, né? Caminhos de Carreira. A Claudiane Teixeira é uma mulher que gosta de contar história, né? Então, quando você me convidou para contar a minha história dessa perspectiva de movimentos de carreira, eu já fiquei feliz da vida, né? Me reconheço, né, hoje uma mulher de fases, né, na versão 4.0. Então, essa mulher de fases também acredita nesse movimento, né, que a gente faz na vida da gente, baseado no momento que a gente está. Então, eu fiz já alguns movimentos em relação à minha carreira e tenho muita consciência
de que vou fazer outros movimentos se assim eu entender que vai ser importante para o meu processo, né? Então eu acredito nisso, que a gente tem essa liberdade de escolher o que fazer diante das fases da vida da gente, né? Então, para começar, isso é um pouquinho de mim, né? Legal. Ô, Clau, essa sua fala ela é muito, 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 assim, tá muito alinhada com o que a gente faz, né? Com o que eu Uhum. faço, com o que você faz, de ajudar as pessoas a se descobrirem profissionalmente, a construírem caminhos aí profissionais, né? Tornar, às vezes, esses desejos que estão aqui na cabeça, esses desejos que estão no pensamento, coisas concretas, né? Sim, sim, sim. Mas antes de você chegar nesse momento que você está aqui hoje, né, que é um momento de muita clareza, Uhum. né, tipo, de muito mais clareza do que já veio, Sim, porque esse é um caminho que você construiu, né? sim. O que que a Cláudia fez? Por onde que a Cláudia passou? Eu sei que tem um monte de coisa aí, então, sua formação, conta aí pra gente um pouquinho, por favor. Primeiro que assim, né, Leti, o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é que eu sempre fui uma pessoa, desde o início da minha trajetória profissional, muito preocupada e muito atenta do qual era o propósito que tinha para mim tudo que eu fazia, né? Então, assim, o que eu percebo ao longo da minha trajetória, que o que fez diferença foi eu ter sempre essa clareza, né? E essa busca por sentido, por ver coerência, por ver uma lógica, apesar de muito inexperiente lá no começo da minha carreira, eu escolhi trabalhar em recursos humanos, né? Então, eu comecei a minha trajetória profissional atuando em RH, e aí tive a oportunidade de trabalhar, de começar a minha carreira numa multinacional alemã. Trabalhei de telefonista, nem existe essa profissão mais, né? E quando eu cheguei lá numa multinacional, aos 18 anos, eu fiquei vislumbrada com aquilo, né? E logo de cara eu escolhi trabalhar em RH, porque eu apoiava, né? Apesar de ser telefonista, eu recebia aquelas coisas, né? Ajuda aqui, ajuda lá, ajuda aqui, ajuda lá. E fui logo, depois de um ano como telefonista, eu fui trabalhar em RH. E aí veio o meu primeiro problema, o meu primeiro desafio na minha carreira. Eu fui mãe adolescente, eu tenho um filho hoje de 23 anos, então nessa ocasião, quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu já era mãe, eu já tinha um filho. E eu precisava estudar, porque eu estava entrando ali como auxiliar administrativo numa empresa, numa multinacional, mas já me disseram logo na largada que se eu não fizesse uma faculdade, eu ia ficar ali naquele lugar. E eu não Sim. queria ficar naquele lugar, né? Então, como é que eu conciliava a questão dessa trajetória, dessa oportunidade que a vida estava me dando de trabalhar numa multinacional, com filho, com começo de carreira, que a gente sabe que a grana é curta, né? E como é que eu ia fazer? E aí eu tinha um grande sonho que era fazer psicologia. Eu tinha assim, desde criança, eu tinha aquela coisa de fazer psicologia, de fazer psicologia. Só que eu comecei a fazer psicologia, entrei na faculdade, comecei a fazer psicologia. Só que no meu segundo ano da faculdade, eu fiquei grávida de gêmeos. Então, não dava, né, gente, para pagar a faculdade de psicologia, ir para a aula com grávida de gêmeos e com uma criança de 7 anos de idade. E foi aí que eu precisei fazer uma das escolhas mais frustrantes da minha carreira, que foi sair da faculdade e grávida, trabalhando. Depois eu fiquei de licença maternidade, meus filhos nasceram prematuro. Voltei para o mercado de trabalho, voltei a trabalhar nessa multinacional que eu estava trabalhando depois da licença maternidade, só que eu não dei conta de conciliar a maternidade, gêmeos, prematuro, um outro filho, não deu para conciliar e eu precisei sair do mercado de trabalho. E essa foi uma grande frustração para mim,
Porque aquela sonhadora, aquela menina que queria mudar o mundo, que queria ajudar as pessoas, tal, ela estava precisando se ajudar e cuidar dos filhos. Então aí eu saí da faculdade, logo depois saí do meu emprego. Só que aquela mensagem que aquela multinacional me passou de que estudar, de que fazer uma faculdade era importante para o meu processo de recolocação e de desenvolvimento, eu voltei para a faculdade. Mas eu não tinha dinheiro para bancar a faculdade de psicologia. E na época estava muito no auge a questão da educação corporativa, a questão de treinamento nas empresas. Eu gostava muito dessa parte de treinamento. Quando criança eu sonhava em ser professora. E aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que dava para fazer? Dava para fazer uma faculdade de pedagogia. Então eu fui fazer a faculdade de pedagogia. Então, assim, quando eu falo que a gente precisa, nesses movimentos de carreira que a gente faz, entender o desejo, entender o que a gente quer, mas acontece coisas que não estão no nosso plano. E essa situação foi a primeira coisa na minha carreira que me trouxe esse aprendizado de rever o meu plano, mas tentando essas conexões que fizessem sentido para mim, né? Ah, e se não dá para ser isso, será que dá para ser aquilo, né? Então, Legal. essa foi o primeiro movimento e a primeira frustração, digamos assim. É legal. Clau, essa tua fala, ela é muito interessante, assim, para mim muito marcante, porque todos os dias, eu sei que você também recebe, atende, conversa com pessoas todos os dias. A gente conversa com profissionais que querem atingir objetivos, às vezes querem ser promovidos, às vezes estão em movimento de transição de carreira, tem muita gente no mercado e a gente sabe que nós não estamos vivendo um momento de pleno emprego, né? Então, exige e necessita um esforço muito maior hoje para você se recolocar. Sim. Mas essa tua fala, para mim, ela é muito marcante, porque muitas vezes a gente olha as pessoas, muita gente olha a gente aí do outro lado e fica pensando assim, ah, mas teve ajuda, ah, mas não era bem assim, né? Ah, mas minha situação está muito complicada. Então, de verdade, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, a primeira mensagem que você está trazendo é: todo mundo tem dificuldades e todo mundo tem problemas. Todo mundo tem desafios e que a gente precisa estar aí aberto para viver. E estar aberto para viver significa estar aberto a aceitar esses desafios e buscar formas de contorná-los. Exatamente, exatamente. E essa situação que eu estou compartilhando, Arlete, foi o meu primeiro aprendizado em relação a isso. Porque eu precisava contornar aquela situação e fazendo o suficiente para realizar o meu sonho de carreira. Ah, eu não sou psicóloga, não, mesmo depois, quando a vida deu outros movimentos, não se tornou uma prioridade. Assim, as pessoas ainda brincam, ah, mas você é psicóloga? Não, gente, sou pedagoga. E eu brinco, e foi uma grata surpresa em vários aspectos, porque depois, como o mercado de educação corporativa estava iniciando, o pedagogo dentro das organizações começou a ser uma mão de obra muito valorizada para estruturar as áreas de treinamento. E foi por causa desta minha formação que eu consegui trilhar em RH a minha vertente de desenvolvimento de pessoas, que é o que eu sou apaixonada. Então, se não fosse isso que deu errado, talvez, porque o se não existe, né? Mas eu poderia ter ido para outros lugares, né? Isso me trouxe alguns desafios. Minha recolocação depois, quando eu voltei para o mercado de trabalho, foi difícil, porque eu tinha experiência em recrutamento, mas não era psicóloga. E eu precisei, quando eu saí do mercado para ficar com os meus meninos, eu já estava numa função de analista.
Eu não conseguia me recolocar como analista e aos 27 anos eu precisei voltar para o mercado como estagiária. E tive que me justificar quando fui contratada porque eu estava sendo uma estagiária velha. Porque aos 27 anos, ser estagiária, vamos combinar que ali tinha Sim. os processos, tinham as suas dúvidas. E, enfim, e voltei e fiz esse movimento que me deu depois. É aquele movimento que você vai para trás, mas depois você dá um salto, né? Sim, Foi muito sim, sim. bacana. E é muito legal esse seu momento, esse exemplo que você trouxe, foi a forma que você encontrou de voltar para o mercado, né? De voltar na posição de estagiária, uma vez que você estava concluindo a sua formação superior. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente faz qualquer tipo de movimento de carreira, quando a gente deixa de atuar numa área e vai atuar numa outra área, ou dentro mesmo de uma mesma estrutura, por exemplo, o RH, que você sai de recrutamento, vai para uma área de educação corporativa, ou se você resolve, por exemplo, empreender, você vira empresário num segundo momento de carreira, tudo aquilo que você vivenciou antes, você não guarda dentro de um baú e fecha com um cadeado para ficar lá guardado. Aquilo faz Exatamente. parte de quem você é, aquilo faz Exatamente. parte do que você tem ali de possibilidades para mostrar para o mundo e ajudar a construir esse novo momento e esse novo movimento. Exatamente. E, e esse teu exemplo, assim, para mim foi sensacional, porque você entendeu que poderia ser importante fazer isso, fez, mas isso te trouxe outras coisas depois muito Trouxe, positivas. trouxe. Eu tive muitos ganhos depois dessa escolha, né? Além de ter tido a oportunidade depois de voltar para o mercado como estagiária na área de treinamento e desenvolvimento. Óbvio que aí, e dentro do que você está trazendo, eu também me dei conta, Arlete, da importância da gente se apropriar do que a gente tem. Então, eu acho que assim, quando eu olho para minha trajetória de carreira, eu percebo que em alguns momentos chaves eu fiz isso e foi isso que fortaleceu. Raramente, e não vou dizer que eu nunca tive essa sensação, raramente eu tive essa fala, ai, mas eu tenho que começar de novo, ai, mas agora eu vou começar do zero. Eu nunca tive assim, raramente isso me visitou. Eu sempre conseguia olhar, não, pera lá, deixa eu ver o que, que eu tenho, com o que eu tenho, o que eu faço, e a partir disso, o que, que eu posso conseguir. Então, quando eu vou olhar, e quando eu estava me preparando, inclusive, para a gente ter essa conversa, eu falei, nossa, eu já estou fazendo isso há algum tempo e eu não tinha me apropriado que isso já tinha começado lá atrás, né? Então, Legal. isso eu fui percebendo, e esse passo depois, quando eu tomei a decisão de voltar para o mercado e dar esse passo para trás para ser estagiária, é porque eu já estava muito conectada com esse propósito de desenvolvimento de pessoas. A formação em pedagogia aguçou muito esse meu lado professora, esse lado do compartilhar. Então, a minha identidade e os meus desejos, eles já estavam muito conectados com uma área de desenvolvimento, né? Então, e a experiência lá no comecinho da minha carreira em seleção, eu era basicamente triava currículo, ela foi o que me ajudou a tomar as minhas decisões, porque eu sabia o que um recrutador ia olhar. Então eu conseguia ter uma percepção aonde eu era boa e aonde eu não era tão boa. Então eu consegui também modelar isso, né? E para mim foi um divisor de águas. Depois, quando eu fui para essa atuação em treinamento, eu não saí mais de treinamento por um bom tempo, consolidei a minha carreira até o nível de gestão de liderança em RH, mais na parte de desenvolvimento, e depois a vida fez um outro convite, porque aí a empresa onde eu atuava estava se reestruturando e eu precisava fazer um job rotation na área de recrutamento e seleção. E eu não tinha tido a oportunidade de atuar em recrutamento e seleção
a não ser essa experiência lá de trás de triagem de currículo. E foi aí que eu fui realmente consolidar o meu papel de gestora, que é você não gerir, porque quando você está atuando como gestão na sua área técnica, isso te dá uma certa segurança quando você faz esse movimento. Agora, quando você é gestora de um processo que não é a tua habilidade técnica, e aí eu atuei tanto em recrutamento e seleção quanto numa área mais de treinamento técnico, ali também foi uma prova de fogo para mim. Porque eu falei, puta, agora eu vou ver se eu sou gestora, se eu estou gestora. E aí isso também trouxe para mim larga tudo que você aprendeu até agora, porque agora você vai surfar uma outra onda e aí me consolidando nessa posição de liderança, né? Porque até então, apesar de já ser líder, eu atuava numa zona de segurança para mim, porque eu nasci especialista numa cadeira de liderança, né? E aí isso foi também bastante desafiador, mas o aprendizado, né? Ali eu me apropriei da minha liderança, que dentro desses movimentos de carreira foi uma outra coisa que eu também precisei olhar. Qual que é a liderança que eu ia exercer, como é que eu ia mobilizar as pessoas para trabalharem comigo, como é que eu ia mobilizar, né, a minha cadeia de parcerias internas, como é que eu ia entregar um resultado, né, através do trabalho de outras pessoas. E isso, por vezes, me assustava horrores, assim, né? Porque Sim, sim. a gente também fica com receio. Eu chego a dizer, Cláudio, e aí você, né, me fala como foi isso para você, que esse primeiro movimento, né, de deixar de ser líder de si e passar a ser líder dos outros, possivelmente é um dos movimentos mais desafiadores quando a gente fala em gestão, em ser gestor, Sim, né? Em assumir uma posição de liderança, que é quando você passa a ser avaliado, o seu trabalho passa a ser avaliado pela sua capacidade de engajar um time, de motivar um time em prol de um exatamente, objetivo comum. exatamente. Então, com certeza, o fato de ser numa área que não é a sua área de formação original, né? Sem dúvida alguma, é um ingrediente a mais para tornar esse desafio maior. Sim. É E muito aí legal. tem algumas coisas interessantes, né, dessa perspectiva, que foi, primeiro, eu me apropriar dessa escolha, que eu acho que nesse processo todo de movimentos de carreira é fundamental. Qual é a escolha que eu quero fazer? E eu percebi que enquanto eu não tomava a decisão de ser uma líder, a coisa não fluía. E quando eu também fui trabalhando e fui me apropriando dessa identidade de liderança, isso ficou mais fluido, né? Lidar com a questão de motivar, de desligar, né? De demitir, lidar com a emoção do outro. E aí eu falo que teve uma coisa que me ajudou muito e por isso que eu acho a importância da gente valorizar a nossa história. Porque uma pessoa que foi mãe aos 16 anos, que teve que fazer várias escolhas, mobilizar recursos limitados de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu já era uma líder de mim mesma há muito tempo. Então, quando eu comecei a fazer essa analogia do que eu tinha já construído, dessas habilidades de liderança, e não, aí eu acho que essa hora foi uma das horas que eu falei, vou ter que começar do zero. Mas eu falei, não, pera lá. E aquele orçamento de casa que eu tinha que fazer ali, o samba, né? Dançar ali, imaginar tudo, reduzir daqui, fazer de lá. Esse mês é o tênis para um, esse mês é o tênis para outro. Então, quando eu comecei a olhar para esse meu papel de mãe, essa gestão da minha casa, olhar para minha casa como gestão e ver daquelas habilidades o que cabia, né, nesse meu papel de liderança, isso também foi um fortalecedor do meu processo. E por isso que eu vejo essa importância da gente olhar, né? Mas espera lá, pode ser que eu não tenha essa função,
Pode ser que não seja esse contexto, mas e que experiências eu já tive na minha vida que me trazem essa habilidade? Que projetos pessoais eu já fiz? Já fui voluntária? Não fui? O que que eu já fiz que me dá condições de ter essas habilidades? Então, aí os caminhos eles se ampliam, inclusive não só para a carreira, mas para você se desenvolver e experimentar essas possibilidades. Perfeito. Isso tudo que você está falando é uma aula de construção de planos de desenvolvimento, né? O que um monte de empresa faz, plano de desenvolvimento individual, como é que a gente fala? A gente fala da importância de trabalhar com 70, 20, 10, né? A gente Isso. fala da necessidade de você buscar formas de se desenvolver que não estejam direta, que sejam no fazer. Sim, sim. E assim, Arlete, uma outra coisa que você me fez lembrar agora. Quando eu atuava lá no comecinho da minha carreira, que eu era telefonista, que eu comecei a apoiar a RH, que eu era estagiária de treinamento, querida, o que eu mais queria era acompanhar treinamento para ver se faltava caneta, papel, o cofre. Eu adorava, sabe por quê? Porque na hora que eu estava fazendo isso, tinha um cara fera dentro daquela sala ensinando alguma coisa e eu aprendia, né? Então, quantas coisas eu fui ali buscando por essa minha natureza do aprendizado, do querer aprender. Então, essa disponibilidade, né, de experimentar e de aprender, ela faz muita diferença nas oportunidades que a vida vai trazendo para a gente também, né? E aquelas que a gente vai indo atrás, né? Óbvio. Isso, legal. Essa ideia do learn by doing, que é de você aprender fazendo, de você se propor e de você enxergar, né? É muito comum, assim, muitas vezes eu escutei de clientes ou quando eu atuava no mundo corporativo, mas como é que eu faço para desenvolver essa competência? Que tipo de curso? Exato. E aí a gente sempre busca fomentar que não é necessariamente em curso. Será que você não pode prestar um serviço voluntário? Será que você não pode fazer algum tipo de trabalho voluntário, por exemplo, no condomínio do seu próprio prédio, em que Exatamente. você tem a possibilidade de desenvolver competências? Eu tenho uma ex-cliente minha, inclusive de RH, que ela agora está fazendo um trabalho voluntário numa ONG dentro da estrutura de RH. Uau. É uma ONG grande, né? Então ela está fazendo esse trabalho voluntário porque ela está juntando, ela está alinhando duas coisas: o você doar, né, o seu tempo, o seu conhecimento, e ao mesmo tempo, como é uma empresa, é uma ONG muito bem estruturada, então tem processos de RH muito estruturados, ela está aprendendo, atuando em áreas que ela não tem essa expertise ainda, porque ela quer ampliar as possibilidades dela de carreira. Então, tudo isso que você está trazendo é muito vivo, é muito necessário, nunca foi mais necessário do que o momento que a gente vive agora, né? E é muito vivo, porque está aqui e a gente tem a possibilidade de fazer acontecer, Exatamente. né? Muito Exatamente. legal, Clau, muito legal. Exatamente. Mas E e aí me fala, Clau, agora vamos para outros movimentos, né? vamos Outros lá. movimentos. E aí né, como eu falei, eu consolidei a minha carreira em RH, né? Quando eu saí de. Na verdade, eu não saí de RH, porque RH ainda está em mim, né? Mas quando eu fiz o meu último movimento de carreira, né, saindo do mundo corporativo, eu já estava numa atuação de liderança de gestão de pessoas, já numa estrutura mais de consultoria interna, porque aí as coisas foram avançando de uma outra forma. Só que eu comecei ali já está sendo visitada. Como eu sou uma pessoa que gosto muito de desenvolvimento, eu também aprendi a gostar muito de negócios, porque aí entendendo e vivenciando o RH, eu fui entendendo que RH não é só cuidar dos colaboradores, que RH é cuidar do negócio, que RH é você ter uma gestão estratégica das pessoas
para que o negócio seja sustentável, que desligar pessoas faz parte do movimento, tanto para as pessoas quanto para a organização. Então, à medida que eu fui amadurecendo essa visão de negócios, eu também comecei a ficar inquieta em relação a como é empreender. Nossa, como é que é ter um negócio? Como que é viver isso, né? Porque o empreendedor, ele tem essa coisa de fazer, de vai lá, de resolve um problema. E eu comecei a me reconhecer também empreendedora dos meus projetos, empreendedora dos meus sonhos. Então, há cerca de uns 6, 7 anos atrás, eu comecei a pensar sobre isso. Então, fiz diversas formações voltadas para desenvolvimento humano, para que um dia eu tivesse a minha consultoria de desenvolvimento e já estava trabalhando, né, em direção a isso. E para consolidar esse desejo aí, né, esse novo propósito que estava nascendo aí para minha contribuição, e eu vejo o propósito dessa perspectiva, sabe? O propósito é aquilo que eu faço baseado em quem eu sou agora, bem Ikigai mesmo, né? Que problema que a gente resolve, o que eu tenho de bom que vão me pagar para isso. Então, quando eu comecei a me conectar com isso, eu fui idealizando, né, esse movimento de empreender na minha consultoria. E aí, também com vários movimentos na minha vida pessoal, há 2 anos atrás, eu saí da minha última experiência profissional no mundo corporativo, fui fazer um intercâmbio, fiquei um tempo fora, né? Fiquei um tempo fora do Brasil, com o objetivo de aprender o inglês, então era outro desejo que eu tinha, mas que a maternidade e outras prioridades, né, foi fazendo com que eu adiasse, fui viver essa experiência. E basicamente nessa pausa que eu brinco, essa pausa que eu dei aí para a vida, eu fiz 3 coisas, né? Aprendi inglês, escrevi um livro, né? E literalmente fui estudante, porque nesses 8 meses eu me permiti, afinal de contas, eu merecia ficar mais tranquila, né? Me organizei financeiramente, porque isso é um outro aspecto muito importante de todos os movimentos que a gente vai fazer de carreira, principalmente se o movimento é empreender, né? Você tem que ter seu planejamento financeiro para isso, não só de fazer o seu porto seguro, mas também de reduzir despesas, né? Porque a gente precisa ter esse olhar, não só do que entra, mas o que sai, aonde que eu estou colocando, né, o meu recurso. E aí voltei, fiquei esse tempo fora, né, escrevendo o meu livro, e cheguei no Brasil, né, tendo a seguinte ideia, né? Vou tomar uma decisão em relação à publicação do meu livro. Foi aí que te conheci, né, Lindona? Isso. O projeto do meu livro, de publicar e de me conectar com mulheres, porque o projeto do meu livro ele tem esse propósito, né, de contar minha história e através da minha história, né, encorajar outras mulheres, inspirar, né, super feminista. Hoje me reconheço uma mulher feminista e aí cheguei e vou me recolocar, né, vou me recolocar porque eu preciso ali fazer, né, estudar empreendedorismo, estudar mercado, né? Aquela lição de casa que a gente sabe que para empreender é necessário fazer. E tinha uma expectativa de lá, por volta do ano de 2023, esse era o meu plano, empreender. Só que o que começou a acontecer? Eu não era aprovada em processo seletivo. Veio a pandemia, as vagas eram congeladas, o inglês que eu tinha achado que eu estava arrasando, eu era reprovada em todos os processos, eu nunca tirava nota satisfatória no idioma, eu sempre fui reprovada no idioma, e aí veio a outra grande frustração, né? Mas pera lá, fui lá, aprendi inglês, estou sendo reprovada, pandemia, e aí o que que eu faço? O que que eu faço? E foi aí que eu comecei a focar no meu livro, que era a clareza que eu tinha no momento para publicar.
e com alguns insights e com alguns outros convites que a vida foi me fazendo, eu decidi direcionar, né, o meu trabalho de consultoria, de mentoria para o desenvolvimento para mulheres. Então, desde lá de março de 2020, eu tô com a minha empresa, a Clau e Companhia, aberta. A primeira coisa que eu fiz foi fazer CNPJ, porque para ter empresa precisa ter CNPJ. Fui fazendo modelo de negócios, pivotando produto e tudo mais. E tô aí há um pouco mais de um ano com a Clau e Companhia, fazendo projetos de mentoria para o autoconhecimento e o desenvolvimento de mulheres, né? E isso tem sido também para mim uma outra grata surpresa, né? Do lado de perspectiva dos desafios de empreender numa pandemia, né? Com tudo isso acontecendo, mas também com a clareza de que é isso que eu quero, né? De expressar quem eu sou e essa história que eu estou contando aqui de forma sucinta através do meu negócio, né? Então, a mulher que eu sou hoje, né? Eu brinquei no começo falando que eu sou essa mulher de fases, essa mulher de fases com tudo isso que ela viveu, que ela escolheu, que ela voltou, que ela vai, os meus dilemas ao longo da minha trajetória, eu fui percebendo que eram os dilemas de muitas mulheres. E muitas mulheres, e eu me incluo nisso, a gente fica muito lá naquela síndrome da impostora, né? Achando que a gente não é o suficiente, que a gente não tem, que a gente é uma fraude. E isso bloqueia muito os nossos movimentos de carreira. Muito. É, sim, se você me permite, isso faz com que a gente sempre fique muitas vezes em segundo plano, né? Exato, Existe aí um movimento, a gente sabe disso. exato. Eu brinco, né? Eu trabalhei com recrutamento e seleção, sei lá, especificamente com recrutamento e seleção há 15, vou chutar aqui, 15 anos atrás. E lá eu já fazia programas de diversidade, não tinha o nome diversidade, não tinha esse formato, mas a gente tinha orientação para incluir mulheres, orientação para fomentar profissionais que tivessem nascido naquela região onde a empresa estava inserida. Uhum. Isso tudo é trabalhar a diversidade, né? Exatamente, E quando a exatamente. gente olha para, né, para você falando de qual é a proposta de valor da sua empresa, qual é a sua proposta de valor, do porquê que você se inspirou em fazer desse jeito, porque isso te encorajou, que é o fato das pessoas não se perceberem do tamanho que elas realmente são. Exatamente. E assim, Arlete, aí tem alguns dados, né, da minha história e do que eu estudei do mercado que eu estou atuando hoje. Porque eu só tinha a minha vivência, né? Até 2019, eu só tinha a minha história. A partir do momento que eu fui estudar mercado, agora eu conheço o mercado. Então, assim, eu só fui contratada por mulheres. E eu só fui promovida por mulheres. Eu nunca fui contratada e nem promovida, né, diretamente por um homem, né? Eu acompanhei ao longo da minha trajetória muitas mulheres, assim como eu abri mão da minha carreira lá no comecinho por causa dos filhos, eu vi muitas mulheres abrindo mão das suas carreiras para ir cuidar dos filhos, porque aí era melhor, porque a mulher tem essa cara, ela é a cuidadora, né? É ela que vai levar o Perfeito. filho no médico, ela que vai na reunião dos pais, é ela que está lá, né? E eu vivi e vi que isso também acontecia em muitas mulheres adiando a maternidade por medo de serem mandadas embora, e muitas são. O número de mulheres que são demitidas após licença maternidade é altíssimo. Hoje, apenas 29% dos cargos de alta liderança são ocupados por mulheres nas organizações, né? E se nós mulheres a gente não entender como é que a gente mobiliza todos esses papéis, a gente vai continuar se boicotando e vai continuar ficando frustrada, não só com a nossa carreira, mas com a nossa vida como um todo.
e não é isso que eu quero. Não quero isso para mim e não quero isso para nenhuma mulher, né? E aí eu falei, é isso, a minha empresa tem esse propósito, a minha história embasa esse propósito, e é essa mensagem, é esse problema que eu resolvo, seja para a mulher que quer ocupar um cargo de liderança, ou seja, a empresa que quer aumentar o número de mulheres na sua liderança, porque hoje a gente já sabe, apesar da gente ter uma longa jornada, que já existem empresas aí trabalhando para garantir que o número de mulheres na sua liderança, no seu conselho, aumente. E eu tô aí com a Clau e companhia para contribuir com isso, né? Com esse propósito, com esse problema que a gente tem, mas respeitando quem eu sou, da onde eu venho, o que faz sentido para mim, entendendo que, e aí eu vejo, né, outras questões, o quanto que eu achei que eu precisava ser outra pessoa para ser uma líder, para estar na carreira corporativa. O que aconteceu comigo foi uma permissão que eu dei em alguns momentos. E a gente precisa aprender a negociar as coisas, o espaço que a gente quer ocupar, até onde a gente vai, aonde a gente não vai. E isso passa por um desenvolvimento como um todo, né? E é isso que eu estou aí Legal. fazendo. Legal, muito bom. Clau, essa tua fala, ela, assim, primeiro vieram vários flashes na minha cabeça. Um dos flashes que veio na minha cabeça a primeira sobrinha, minha irmã mais nova, foi a primeira entre nós, né? Eu tenho duas irmãs, então foi a primeira irmã que eu tive sobrinho, foi o primeiro neto da família. E aí, nessas primeiras idas ao pediatra, né, a minha mãe já acompanhou ela algumas vezes para ajudar, então, aquela coisa de primeiro neto. E aí eu não esqueço nunca da fala da minha mãe, que hoje tem 65 anos, dizendo assim: gente, os pais agora vão no pediatra, né? Arlete, na minha época, a gente não via nenhum pai no pediatra levando o bebê. Aí eu fui com a sua irmã, tinha lá um pai sozinho com um canguruzinho levando o nenê. E ela, assim, ao mesmo tempo espantada, mas ao mesmo tempo encantada com aquilo, né? Com essa mudança, com essa permissão desse homem de também se colocar nesse outro lugar, né? De vivenciar e de experimentar esse outro lado de constituir uma família. Exato, exato. Então, assim, eu fui muito fortalecida por mulheres ao longo da minha jornada, sabe, Arlete? A minha equipe me ajudou demais. Uma outra coisa, eu nunca tive medo de contratar gente boa para trabalhar comigo, não. Nunca tive medo. Eu sempre quis os melhores comigo. Sabe por quê? Porque com os melhores comigo, eu dava conta de ir na escola, eu dava conta de levar ao médico, eu dava conta de ser chamada na emergência, que estava aprontando, que estava isso, que estava aquilo. Então a gente. E também, muitas vezes, de dizer, eu falei, gente, não dá, meu filho está doente, está acontecendo alguma coisa. E isso faz parte da natureza, né? A gente precisa Faz. entender que esses papéis, eles precisam ser respeitados, eles precisam ser expressados, e a gente precisa entender os nossos limites, né? É óbvio que o empenho adicional em determinados momentos é importante. Mas quando a Sim. gente entende, né? Agora deixa esse prato cair aqui, o outro cai lá, como é que eu administro tudo isso? A gente fica mais fortalecida. Por isso que para mim a sororidade também passou a fazer tanto sentido, sabe, Arlete? Porque tem hora que você está sendo impulsionada por alguém e tem horas Tem que a hora que gente precisa você. impulsionar. Você precisa daquele Isso. apoio, você precisa daquela ajuda. E o momento que a gente está potencializando esse olhar, mas isso já é algo que eu falo, assim, fui muito abençoada, sabe, ao longo da minha trajetória. Porque sempre teve alguém Inclusive, dando esse apoio. Inclusive, esse movimento de entender que este momento é o meu momento de apoiar e impulsionar o meu marido, o que as mulheres Isso, fazem muito e muito naturalmente, mas muitas vezes é necessário que ocorra o oposto. exato.
E esse oposto é esse marido, né? Dentro dessa estrutura desse casal, entender que a hora de ajudar e de impulsionar a sua esposa, a sua mulher, para que ela consiga ir galgar e fazer os movimentos que ela deseja, E né? você, Perfeito. e da sua perspectiva, né, aí falando, né, para a mulher, que é o público que está vibrando aqui, a mulher tem que ter essa clareza para ela poder negociar com o companheiro, para ela poder negociar no trabalho, para ela entender se ela é uma gestora, como é que ela equilibra essas responsabilidades. Então, essa clareza de expectativas e de necessidades é muito importante para negociar, para se posicionar, para saber do que é possível abrir mão, do que eu não Perfeito. abro mão. Então, esse olhar um pouco mais integrado, né, para a carreira da mulher, e aí com tudo isso que eu já contei, passou a ser para mim, baseado na minha história, no que faz sentido para mim, a conexão com esse propósito para fazer esse movimento de carreira, né? Então, hoje eu consigo, aí graças à minha vivência de RH, também estar disponível para fazer projetos para organizações com esse olhar de uma liderança feminina. Então, olha só, eu não estou jogando fora o que eu construí. Não, perfeito. Eu não estou jogando fora. Eu estou pegando esse conhecimento, eu estou pegando essa experiência e colocando de uma outra forma para usar essa competência para resolver e para contribuir com o mundo de uma outra forma, né? Então, Legal. não estou começando do zero, né? Não estou começando do zero. Perfeito. Clau, e assim, agora pensando para frente, né? A gente tem um movimento de nós estamos cada vez trabalhando até mais tarde, e a gente trabalha até mais tarde por muitos motivos, né? Um dos motivos é o fato de que a gente está morrendo mais tarde. Então, existe um movimento natural aí, que não é um movimento só no Brasil, é um movimento no mundo de que a gente vai trabalhar muito mais para a gente poder se ocupar, né? Para a gente também poder garantir aí, com o passar dos anos, a gente naturalmente tende a precisar de mais apoio financeiro, né? Então, garantir aí, dentro da escala lá da pirâmide de Maslow, aquilo que é necessário e fundamental para a gente. O que que você pensa, o que que você vislumbra como movimentos de carreira? O que que te chama atenção assim hoje? Olha, Arlete, uma das coisas que eu percebo, né, até por esse tempo que a gente tem mais de vida para fazer e o sistema que a gente está inserido, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais multicarreira, sabe? Perfeito. Eu acho que a gente precisa pegar tudo isso que a gente sabe, tudo isso que a gente já vivenciou e como que eu posso. Não é mais. Antes a gente vinha assim: olha, eu começo a trabalhar numa empresa, eu tenho uma carreira de RH, vou aposentar no RH. Assim, não existe, ainda existe, mas isso eu vejo mais latente e isso sendo mais fortificado nos próximos anos. Por que não? Eu não posso atuar em RH, eu não posso ter o meu projeto, né, para, sei lá, eu gosto de foto, quero virar fotógrafo, não sei o que está Perfeito. vibrando. Então, acho que essa multicarreira eu vejo que é uma tendência e a gente também, enquanto pessoa, dessa perspectiva de realização, eu acredito que a gente vai conseguir tirar muitos sonhos da gaveta e realizar muita coisa que se a gente ficasse só em uma carreira não seria Sim. possível, né? Perfeito. E isso que você está trazendo, eu concordo muito. E eu já sinto, assim, eu já sinto o mercado permitir um pouco. Uhum, Por exemplo, empresas em que abertamente os funcionários podem falar de projetos paralelos que eles têm. O que exato. antes a gente não escutava, em hipótese alguma, as pessoas escondiam. Então a gente já Exatamente. percebe que tem muita empresa que está aberta porque ela entende, ela compreendeu que quando ela permite que aconteça dessa forma, ela está trabalhando o engajamento. Exatamente. Ela está fazendo com que aquela pessoa se oxigene ou se reoxigene nesse outro lugar, nesse outro ambiente, com essas outras pessoas e volte para cá.
no Exato, horário dela, dentro da jornada, com um outro olhar, com exato, uma outra perspectiva e um outro ânimo. exatamente. Então, eu vejo muito isso que você trouxe e também acredito que isso vai ser cada vez mais latente. Eu acho que os seus filhos vão viver isso quando eles estiverem lá pelos 40 anos, vão enxergar isso com muita naturalidade. Sim. E a gente já começa, né? Assim, eu já olho quando esse movimento que eu tenho feito agora, para mim está muito claro que essa é a minha escolha de carreira, que eu tenha multicarreira, que eu possa olhar para a Clau e companhia, sim, é o meu projeto, tenho a disponibilidade para atuar em corporações, mas com a clareza de qual é o escopo de trabalho e escopo de contratação que eu quero. Então eu quero escolher, o poder de escolha está comigo pela clareza. Agora, a gente precisa fortalecer muito essa visão, né? Porque os desafios vão vir. Quando você é empreendedora, você não tem a segurança do seu CLT, do seu salário fixo, do seu fundo de garantia, das suas férias. Então, você precisa reconstruir uma série de coisas para que você faça essa jornada com clareza, para você não ficar agora eu vou para cá, agora eu venho para cá, agora eu não sei o que que eu faço, ai meu Deus, lá, lá, lá. Então a gente precisa ter muita disponibilidade de desconstruir algumas coisas, porque senão a Perfeito. gente não dá conta desse processo. Perfeito. E essa tua fala, Clau, me trouxe algo que acontece comigo desde que eu, né, comecei, busquei aí trabalhar e sou uma profissional autônoma. Pelo menos todas as pessoas que eu conheço que trabalham no mesmo formato que eu, é muito comum você chegar ali novembro já pensando em planejamento para o ano seguinte, o que que você pensa, né? Meio que fazer um balanço daquele ano, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor, se você está feliz Hum, com aquele caminho. hum, E aí, para você buscar desenhar e planejar como que você quer que seja o seu próximo ano. E aí, trazendo isso para os clientes que a gente conversa, para aquelas pessoas, né, que estão aí no mundo corporativo, que muitas vezes estão esperando que a empresa faça isso por elas. tiro no pé, gente. E aí, assim, acontece o que a gente vê um monte acontecer, um monte de gente insatisfeito com o lugar que tá, um monte de gente achando que não está caminhando como deveria, mas que de verdade ele mesmo não para e não traz isso para ele. É claro que a gente sabe que quando você está no mundo corporativo, você de alguma forma precisa que essa empresa abra espaço, permita que você faça e desempenhe alguns papéis. Mas você precisa buscar esse movimento que você quer. Você precisa mostrar esse movimento que você deseja. Exato. Porque de verdade, gente, ninguém sabe o que o mundo quer. Então, quando a gente não fala, quando a Não, a gente gente não precisa externa, falar, a gente precisa falar o que a gente quer. E eu vejo também, assim, Arlete, e isso ficou muito mais claro para mim agora com essa experiência de ser uma empreendedora há um pouco mais de um ano. Até pela experiência e pelo atendimento de algumas clientes, de algumas dinâmicas. Não é 100%, mas existe uma amostra. Existe muitas pessoas fazendo esses movimentos de carreira de forma prematura. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente vai resolver alguns problemas em relação à nossa carreira fazendo uma transição de carreira, mudando de emprego, indo empreender e faz isso com impulsividade. Se você conseguir ter um olhar que pode ser isso e aquilo, essa transição de carreira vai ser mais segura para você. Eu estou 100% empreendedora nesse momento porque o meu tempo de recolocação foi além do que eu imaginei e depois de tudo que eu tinha caminhado, eu falei, não, agora eu não vou voltar para o mercado, não como CLT, mas né, como uma fornecedora, como uma parceira, com outro papel, isso eu quero, não atendo só pessoa física,
mas a gente fazendo, as pessoas fazendo movimentos que aí num processo de mentoria, poxa, mas não era bem isso que eu queria, mas porque foi impulsiva. Aí não fez um Perfeito. planejamento financeiro, aí cai na onda desse marketing digital, lavagem cerebral. Então, assim, o mundo do empreendedorismo também tem os seus desafios e as suas mazelas. E a gente precisa conhecer na vivência antes de tomar uma decisão. Então, isso é um ponto de atenção também que eu quero compartilhar Legal. aqui, porque eu vejo algumas pessoas se frustrando depois por não fazer um plano um pouco mais estruturado e pensado, né, para esse movimento. Perfeito. E essa sua fala me trouxe um ponto que, assim, às vezes a gente está infeliz, não é com o que a gente faz. Às vezes a nossa insatisfação é com aquele lugar, ou com a Exato. forma que eu preciso fazer, porque eu fazer isso naquele lugar que eu estou. Então, Exato. quando você consegue compreender e dividir, departamentalizar essas questões, fica muito mais fácil de você Mais fácil. compreender o que realmente está acontecendo. E, gente, de verdade, é para isso que existe mentoria de carreira, não é, Clau? Exatamente. Ó, tem a Arlete aí, Perfeito. tem eu aqui, Isso mulherada. Tem aí. profissional para isso, Perfeito. para evitar você fazer uma decisão que de repente vai te custar tempo, dinheiro, Sim, energia. Né? Então a gente precisa olhar com carinho, porque transição de carreira tem várias formas de fazer isso. perfeito. E a gente precisa ampliar o olhar antes de meter o pés pelas mãos e de algo tão precioso que é a nossa carreira, né? Mais da metade da nossa vida é no trabalho, isso realiza a gente tanto. Vale a pena você ter algumas pausas e, com apoio, fazer a escolha certa. Eu sempre fiz, Arlete, tanto que te contratei, né? A Arlete me ajudou, gente. Você acha que tudo isso aqui que eu tô contando foi assim, ó? Não, precisei ali. É importante que a gente reconheça a necessidade de apoio para que a gente tenha mais clareza, dê conta das nossas, né, dos sabotadores, como você mesma diz, e é um Perfeito. tema tão importante para que a gente não esteja, não fique nesse lugar de sabotagem no processo da nossa carreira, né? É um ponto de atenção. Perfeito. Perfeito. Clau, assim, eu vou destacar aqui para mim foi o que mais me chamou a atenção de tudo. Assim, a gente está chegando no finalzinho, Passou muito obviamente que rápido! passa muito rápido. Obviamente, quem vai finalizar a live é você, né? Mas assim, tiveram algumas falas suas que para mim marcaram muito, tá? E eu queria compartilhar assim com talvez quem esteja chegando aqui por agora, que é essa abertura. Né? Então, você, a todo momento, direta ou indiretamente na sua fala, demonstrou a sua abertura para comprar esse desafio. Todo Sim, mundo tem seus dias de perrengue, todo mundo, gente. Basta estar vivo para isso, porque esse é o basta. convite da vida, né? Mas você a todo momento trouxe, e de verdade, pessoal, não é ensaiado, não, tá? Como a Clau falou aqui agora, assim, a gente fez um trabalho juntas, então ela tem esse olhar, né? E isso já é, assim, mais do que meio caminho andado para todas as coisas legais que você vem construindo para sua vida, as decisões, os direcionamentos, o seu olhar, a forma como você encara os desafios. Então, de verdade. Se para quem está assistindo aí ou quem vai assistir na gravação, se puder ficar 1% só desse olhar, dessa visão positiva da vida, de como fazer de um limão uma limonada, faça isso porque isso é muito importante para galgar outros lugares, para estar em outros lugares. E a Claudiane faz isso muito bem, tá? Obrigada. De verdade mesmo. Muito obrigada, de verdade, pelo seu tempo, pela sua vinda aqui, tá? Por vir compartilhar um pouquinho da tua história com o pessoal, que sirva de muito incentivo para quem. Eu vi que várias mulheres entraram aqui, que sirva de muito incentivo para quem está assistindo agora ou na gravação, tá? Sim. E amiga, as últimas palavras são tuas, então deixa aí o seu recado para essa audiência maravilhosa que está aqui. Ai, pessoas, eu acho que
Acho que essa é uma palavra que define bem, né? Essa abertura. Se abra para a vida, se abra para as possibilidades. Reconheça o que você já tem, tudo aquilo que você quer fazer, qualquer ajuste de rota que seja necessário em relação à sua carreira, né? Olha para aquilo que está aí à sua disposição. Você não começa e recomeça nada do zero, né? Então é realmente um enxergar essa sua trajetória, né? Do momento que você está agora, e faça o suficiente. Sabe, o que eu vou fazer hoje? Principalmente nesse momento de tanta incerteza de mercado, de economia, de saúde. Faça um planejamento mais a curto prazo, né? Olha o que eu posso fazer aqui agora. Veja, se conecte com pessoas que pensem diferente de você, né? Não fique só ali naquele restrito, possa ampliar, né? Eu acredito que quando a gente amplia possibilidades e se conecte com você, já está aí a resposta, né? Já está aí. Você só precisa achar, porque não é comparação, é você buscar inspiração e ver o que faz sentido para a tua carreira. E eu acredito que se você pensar numa multicarreira, você vai ter mais satisfação, seja de realização ou até mesmo de retorno financeiro, né? De grana mesmo, para a gente pagar os nossos boletos, né, minha gente? Com certeza. Legal, muito bom, Clau. Muito Obrigada. obrigada, de verdade, de coração. Pessoal, quem chegou aqui agora, tá? A gente está hoje finalizando o nosso terceiro encontro do projeto Caminhos de Carreira. É um projeto que toda semana a gente vai ter uma live trazendo um convidado aqui para falar dos seus movimentos de carreira, contar a sua história, dos seus acertos, dos seus erros. Para quê, gente? Para que esse movimento e por que em se pensar um quadro como esse, tá? O que a gente mais vê no mercado hoje? Pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem qual direcionamento de carreira dar, não sabem, buscam respostas tipo certo e errado, falso e verdadeiro. Mas na atual conjuntura do que a gente vive hoje no mercado, quando a gente fala de uma nova economia, não existem mais respostas de certo e errado. Isso mesmo. Então a gente precisa juntos criar as nossas respostas, construir as nossas respostas. Por isso da importância de escutar a história de outras pessoas, de pessoas que já vivenciaram algo que talvez você que está assistindo aí tenha vontade em fazer. E através dessas histórias, clarear na sua mente quais são os seus próximos passos. O que você pode fazer hoje que te deixa um pouquinho mais perto desse objetivo que você tem. Então, esse é o meu convite para você, tá? Se você está assistindo na gravação, convide seus amigos para a próxima semana estarem aqui com a gente. Curta o canal da Clau, tá? Aqui no Instagram, que é Clauicia, não é isso? Exato. @Clauicia. Exatamente, exatamente. Acompanhe as publicações, a Clau sempre está fazendo live também. Por favor, também entre aí no meu canal. Comece Exatamente. a me seguir aqui no meu canal para a gente ir batendo esse papo e para a gente fazer com que a gente, de verdade, crie a realidade que a gente deseja para nossa vida. Exatamente, exatamente. Eu acredito muito que as conexões transformam, né? Então busquem as suas conexões e a gente, assim como eu ampliei encontrando essa maravilhosa que eu estou aqui conversando com ela, e a gente consegue criar outras realidades e levar a mensagem para quem está aí inquieto, né? Tem gente aí que tá sem saber o que fazer, a gente precisa se ajudar nesse processo, né? Não, às vezes não dá para fazer uma limonada sozinha com os limões, gente, tem Não, que chamar ajuda. precisa. É isso mesmo, gente. Muito obrigada, Clau, e até a Imagina, eu que próxima. agradeço. Beijo, lindona. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Nada.